ô Josias, eu acho que até vale a gente entender, você que acompanhou tudo que foi, né, declarado aí pelas autoridades, o que está em jogo mesmo, né? Porque, por exemplo, Donald Trump descartou a possibilidade das tropas e diz que Israel que vai entregar Gaza aos Estados Unidos, né? Hoje o jornal, a porta-voz do governo de Trump disse inclusive que os Estados Unidos não vão pagar pela reconstrução da faixa de Gaza. Ela falou que o país vai trabalhar com os parceiros na região, como Egito, Jordânia, que nem você estava falando, né? E citou uma realocação temporária de palestinos e um recuo, né, de certa maneira, em relação àquela declaração dele bombástica que aconteceu antes de ontem. Aí vem uma reportagem do New York Times, falando inclusive quais eram os objetivos de Donald Trump. Né? A reportagem do New York Times revela os interesses de Donald Trump na região do Oriente Médio. E o objetivo é impulsionar a marca Trump em campos de golfe, hotéis, e eles querem ali ganhar um território, ganhar uma força. O que está por trás, ô Josias? O que é verdade, o que é mentira? O que se sabe em relação a esse plano mesmo, Josias? O que se sabe é muito pouco, né, o que está sendo dito, mas o que há nas entrelinhas de tudo o que falou o Trump é um extraordinário interesse econômico em relação ao que está por vir na faixa de Gaza. Aliás, os Estados Unidos o interesse econômico americano está presente na fase de destruição e estará presente agora também na fase de reconstrução de Gaza. Na fase de destruição, os americanos faturaram e faturaram muito. A indústria bélica americana faturou muito, fornecendo o armamento e a munição que Israel utilizou para bombardear, para destruir a faixa de Gaza. Era, em princípio, uma reação que o mundo considerava legítima, uma vez que o grupo terrorista Hamas havia atacado Israel, e a legitimidade dessa operação se perdeu depois que o Netanyahu converteu o que seria uma resposta legítima num extermínio, num derramamento de sangue, numa punição coletiva dos palestinos, que são contados aí em alguma coisa em torno de 2 milhões de palestinos que habitam essa faixa de Gaza. Então, o interesse econômico estava presente no fornecimento da munição e das armas. E o interesse econômico americano está novamente presente na reconstrução da faixa de Gaza, que hoje se transformou num grande monturo, num aglomerado de escombros. Vai exigir um grande esforço a reconstrução de Gaza. E o que está subentendido nos planos do Donald Trump é que os Estados Unidos participarão desse esforço. E o Trump não quer botar dinheiro do contribuinte americano nesse esforço. Ele fala, vamos reunir parceiros. Está subentendido, Fabiola, que o empresariado, o grande construtor americano, o interesse imobiliário dos Estados Unidos, estará representado na reconstrução, ou pelo menos o Trump gostaria que estivesse representado na construção de Gaza. E aí ele fala, vamos botar os palestinos para fora e vamos fazer ali uma riviera do Oriente Médio. Então, o Trump não está preocupado com a soberania de um futuro Estado palestino, não está preocupado com o direito internacional, não está dando a mínima para o apreço e até o direito histórico que os palestinos têm de continuar naquela faixa de território. O que interessa a ele a reconstrução do ponto de vista econômico. E aí tem uma reportagem hoje, já havia muitas observações na imprensa americana sobre o interesse da família Trump no setor imobiliário, e o New York Times faz uma reportagem, apresenta uma reportagem muito detalhada com todos os interesses imobiliários e no setor de turismo que a família Trump cultiva no Oriente Médio. Então, há, desde a exploração da logomarca Trump em parcerias para
desenvolvimento de torneios de golfe, quadras de golfe, até investimentos imobiliários mesmo. Aí há investimentos em Omã, Arábia Saudita, Dubai, há parcerias de filhos do genro do Trump e do próprio Trump com empresas, uma empresa saudita, outra parceria com uma empresa que tem negócios na Arábia Saudita, mas que realiza torneios de golfe em Miami, numa quadra pertencente ao Donald Trump. Há investimentos nos Emirados Árabes, no Catar. Então, essa reportagem mostra que o Trump não é um ator isento quando diz que vamos reconstruir a faixa de Gaza sem os palestinos e vamos transformar aquilo ali numa riviera do Oriente Médio. Ele está pensando, Fabiola, em primeiro lugar, nos interesses empresariais da sua própria família e dos seus parceiros na economia americana. Então, não se pode olhar para o que está acontecendo a partir das declarações e da revelação dos planos do Trump sobre a faixa de Gaza, não se pode olhar para tudo isso de forma inocente e ingênua. Há muitos interesses econômicos por trás disso, e é preciso que esses interesses venham à tona, até para desmoralizar um pouco essa pretensão do Donald Trump. Não há aqui interesse de Estado, há um interesse que tem uma combinação de interesse econômico com interesse familiar, né? Isso está muito claro, já está claro, vai ficar ainda mais claro na medida em que o Trump insistir nesse caminho, né? E isso precisa ficar claro, né? Então, havia interesse dos Estados Unidos, econômico, da indústria bélica, na destruição de Gaza, e há um interesse sólido agora da indústria de construção, do turismo e da hotelaria na reconstrução de Gaza. Então, isso precisa ficar muito claro para que a gente saiba quem é o Donald Trump nesse jogo, Fabiola. Qual é o objetivo do Trump, o Mairovich? Fabiola, completando isso que o Josias bem colocou, vamos olhar o outro lado da medalha, porque essa medalha do mercantilismo do Trump tem dois lados. Nós acabamos de ver o lado Riviera, o lado da faixa de Gaza. Mas nesta semana, atenção, nesta semana, o Trump também soltou uma outra frase e que a União Europeia ficou com o cabelo em pé. E essa outra frase aqui no Brasil está sendo esquecida. O que o Trump falou? Ele falou, e aí está o outro lado da medalha, sobre a Ucrânia. E ele falou que a Ucrânia quer ajuda, mas ele está tratando, mas para isso precisa pagar. E disse que os Estados Unidos irão receber, ou poderão receber, o quê? Terras raras. Veja a expressão terras raras. Significa o quê? Lítio para as baterias, significa plutônio, significa vários minerais que na Ucrânia existem em abundância. Outro ponto, em Davos, no recente encontro do Fórum, se tratou do que via Trump? De reuniões em paralelo entre empresários da construção civil norte-americanos, essas grandes empresas norte-americanas, com quem? Com o próprio Zelensky. Por quê? Porque ali tem uma fatia que foi avaliada por esses empresários. E o Zelensky confirmou que para a reconstrução da Ucrânia serão necessários investimentos, atenção, de 500 bilhões de dólares. Percebe, Fabiola e ouvintes, o que está nesse jogo do Trump, que, como bem disse o Josias, não tem interesse de Estado, não. Tem interesse pessoal, familiar, mercantilista. E atenção, isso poderá, num sistema democrático como o americano, com uma oposição democrática, levar a impeachment.